Primeira palestra de Krishnamurti, em Homem, Holanda, em 25 de julho de 1936. Amigos, sinto grande satisfação em ver-vos, todos aqui, depois de muitos anos. E espero que este acampamento seja de algum auxílio, definido para cada um de vós. Espero também que fareis todo o esforço possível para compreender o que procurarei explicar-vos, e que levareis essa compreensão à ação. Quisera que considerasseis, sem preconceitos, o que eu digo, sem essas reações instintivas, que impedem o pensamento nítido e verdadeiro. Não somos, ainda, um corpo selecionado de pessoas fora deste mundo em conflito. Somos parte dele, com sua confusão, miséria, incerteza, com seus grupos políticos em oposição, com seus ódios raciais e nacionais, com suas guerras e crueldades. Não somos ainda um grupo à parte, nem tampouco indivíduos definidamente ativos, que com profunda compreensão, sejam contra a presente civilização. Estamos aqui para compreender, por nós mesmos, esse processo da consciência focalizado em cada indivíduo, e assim fazendo, inevitavelmente, eliminaremos os falsos valores, que se tornaram princípios orientadores, no mundo inteiro. Embora como indivíduos, pertencendo a certa classe ou nação, e sustentando certas crenças, não estejais envolvidos nesses ódios e conflitos. Talvez tenhais, por infortúnio, protegido a vós mesmos com diferentes formas de segurança. Ainda assim, deveis ter uma atitude definida, em face desta civilização com suas atividades política, social, estética e religiosa. Esta atitude que conduz à ação, deve ser a compreensão do processo da consciência individual. A ênfase dada à compreensão da consciência individual, não deve ser tomada como mais um encorajamento do egocentrismo, e como restrição da ação compreensiva. É somente por meio da compreensão do processo da consciência individual, que pode dar-se a ação espontânea e verdadeira, sem criar ou aumentar ainda mais a tristeza e o conflito. Por favor, procurai compreender este ponto plenamente. Quando eu falo de consciência individual, não me refiro a esse processo de introspecção e autoanálise, que gradualmente limita toda a atividade. Para produzir a plenitude da ação, tem que haver a compreensão do processo da individualidade. Não me preocupo com o progresso individual, ou coletivo, ou com a atividade exercida em massa. Porém somente com a verdadeira compreensão, que produzirá a atitude e ação justas, relativamente ao trabalho, ao próximo e à sociedade em geral. Portanto, devemos compreender profundamente o processo da individualidade, com sua consciência. Devemos ser capazes de discernir, compreensivamente, em nós mesmos, a influência que a massa exerce, por meio das tradições, dos preconceitos de raça, dos ideais e das crenças, a que nos entregamos consciente ou inconscientemente. Enquanto essas coisas nos dominarem, seremos individualmente incapazes de ação clara, direta, simples e compreensiva. Portanto, a ênfase que dou à individualidade não deve ser confundida com o encorajamento da autoexpressão egoísta. Nem tampouco deve ser compreendida como aquiescência coletiva a uma ideia ou princípio. Não deve ser utilizada como desculpa para nos submetermos a um grupo de pessoas ou a um conjunto de líderes. Deve produzir a verdadeira compreensão do processo da consciência individual, e somente isto pode dar nascimento à ação espontânea e verdadeira. Para compreender esse processo da individualidade, deve haver o incitamento de saber, não de especular, nem de sonhar. Esta compreensão do processo da individualidade não deve ser confundida com a aceitação de crenças, ou da fé, ou com o abandono de nós mesmos a conclusões e definições lógicas. Para saber, realmente, não deve existir a tendência para ficarmos satisfeitos com a solução imediata e superficial dos problemas. Muita gente pensa que por meio de meras reorganizações econômicas, a maioria dos problemas humanos serão resolvidos. Muita gente ainda se satisfaz facilmente com as explicações concernentes ao além, ou com a crença na reencarnação, e assim por diante. Isto, porém, não é conhecimento, não é compreensão. É apenas um narcótico, que satisfaz e entorpece a mente e coração entristecida. Para saber, para compreender, tem que haver vontade, tem que haver persistência,
tem que haver contínua e essencial curiosidade. Portanto, que é a individualidade? Por favor, compreendei que não estou exaltando o egoísmo, nem a ideia de vos libertardes dele. Quando, porém, compreenderdes por vós mesmos o processo do eu, então, haverá a possibilidade de o terminardes. Para compreenderdes este processo, deveis principiar fundamentalmente. Será realidade ou ilusão, aquilo que se denomina alma, e será ela única? Existe ela separadamente e exerce a sua influência sobre o ser fisiológico-psicológico? Chegaremos nós, pelo estudo dos tecidos e fluidos orgânicos, a saber o que é o pensamento, o que é a mente, saber o que é essa consciência, que jaz oculta na matéria viva. Estudando a conduta sociológica do homem, chegaremos a saber o que ele é? Os economistas e os físicos deixaram tudo isto de lado e nós como indivíduos, nós que sofremos, devemos entrar nesta questão profunda e sinceramente. Como estamos tratando de nós mesmos, necessitamos grande persistência, reto esforço e paciência, para nos compreendermos a nós mesmos. Os físicos, os economistas, os filósofos externaram certas teorias e conceitos, relativos à consciência e à individualidade. Há muitas opiniões contraditórias, muitas crenças e afirmações relativas à realidade. Cada um de nós, por meio da introspecção e da observação, percebe que existe uma realidade viva, escondida na matéria. Mas tal realidade desempenha uma parte muito pequena em nossa vida diária. Ela é negada em nossas atividades, em nossa conduta cotidiana. Pelo fato de havermos construído uma série de paredes constituídas de lembranças autoprotetoras, tornou-se quase impossível saber o que é o real. Como disse, há muitas crenças, muitas teorias, muitas afirmações acerca da individualidade, dos seus processos, de sua consciência, e de sua continuidade. E tendes que escolher por vós mesmos, aquilo que é verdadeiro, entre essas várias opiniões e crenças. A escolha é deixada àqueles que não forem completamente subjugados, pela autoridade da tradição, da crença ou do ideal, e àqueles que não se comprometiam, intelectual ou emocionalmente com a fé. Como podereis escolher o que é verdadeiro entre estas contradições? É a compreensão da verdade uma questão de escolha, implicando o estudo de várias teorias, argumentos e conclusões lógicas, que exigem somente esforço intelectual? Esse caminho, em qual lugar nos levará? Talvez nos leve à argumentação intelectual. Porém, o homem que sofre, deseja saber. E para ele, teorias e conceitos são completamente inúteis, ou existe um outro meio, uma percepção isenta de escolha? É absolutamente essencial para nosso bem-estar, ação e preenchimento, compreendermos o que é a individualidade. Vós ides aos líderes religiosos, aos psicólogos e talvez aos cientistas. Estudais e fazeis experiências com suas teorias e conclusões. Podeis ir de um especialista a outro, tentando, de acordo com o vosso prazer, os seus métodos. Mas o sofrimento ainda continuará. Que se deve fazer? A ação é vital, porém, não nos são as opiniões e conclusões lógicas. Como indivíduos, tendes que compreender o processo da consciência, por meio do discernimento direto, sem escolha. A autoridade do ideal e do desejo impede e perverte o verdadeiro discernimento. Quando há carência, quando a mente está cativa dos opostos, não pode haver discernimento. As reações psicológicas impedem o verdadeiro discernimento. Se dependermos da escolha, do conflito dos opostos, criaremos sempre a dualidade em nossas ações, engendrando assim a tristeza. Portanto, temos que discernir a verdade por nós mesmos, através da vida ou ação, isentas de escolhas. Somente o discernimento pode acabar com esse processo auto-envenenador do sofrimento, que se perpetua pela ação da limitação. Agora, a fim de discernir a verdade, o pensamento deve ser livre de tendências, a mente deve ser sem carência e sem escolha. Se vos observardes, a vós próprios, na ação, vereis que a vossa carência, através do fundo da tradição, dos falsos valores e das memórias autoprotetoras, renova a cada momento o processo do eu, que impede o verdadeiro discernimento. Deve, portanto, haver profunda percepção,
isenta de escolha, para compreender o processo da consciência. Esta necessidade surge apenas quando há sofrimento. Para descobrir a causa do sofrimento, a mente deve ser aguda, plástica, sem escolha, não amortecida pela carência, nem subjugada por teorias. Se não houver discernimento do processo da consciência individual, então, a ação criará sempre a confusão, a limitação, e, portanto, produzirá sofrimento e conflito. Enquanto estivermos nesse processo, nossa investigação deveria relacionar-se com a causa. Infelizmente, porém, a maioria de nós busca remédios. A compreensão da causa do sofrimento produz na plenitude do nosso ser uma mudança de vontade, isenta de escolha. Então, a experiência, sem suas memórias de acumulação que impedem o entendimento e a ação, terá significação profunda. Assim, a verdadeira experiência conduz ao discernimento do processo da consciência, que é individualidade, e não pode intensificar a consciência individual. Para discernirdes profundamente a causa do sofrimento, não vos podeis separar do mundo e da vida, e contemplar a consciência separadamente. Pois só no próprio processo de viver é que podeis compreender a consciência. Este profundo discernimento da vida, isenta de escolha, exige grande vigilância e reto esforço. Vou explicar o que para mim é a consciência da qual surge a individualidade, mas por favor conservai em mente que isso não é uma atualidade para vós. Só pode ser uma teoria. Para conhecer a sua atualidade, vossa mente deve ser capaz de discernimento, de percepção sem escolha. Deve estar liberta da ânsia de conforto e segurança. Não é bastante ser meramente lógico. Sabereis se o que eu digo é verdadeiro, somente por meio de vossa própria experiência, e para experimentar, a mente deve estar livre de barreiras autocriadas. É dificílimo ser vulnerável, de modo que o movimento da vida possa ser compreendido com mente sensitiva, capaz de discernir aquilo que é perdurável e verdadeiro. Para compreender o processo da individualidade, necessitais de grande inteligência, e não da intervenção do intelecto. Para despertar essa inteligência, deve haver o profundo incitamento de saber, não de especular. Conservai em mente, por favor, que aquilo que para mim é uma certeza, um fato, deve ser para vós uma teoria. E a mera repetição das minhas palavras não constitui vosso conhecimento e atualidade. Só pode ser uma hipótese, e nada mais. Só por meio da experimentação e da ação podereis discernir por vós mesmos sua realidade. Então, ela não pertencerá a pessoa alguma, nem será vossa, nem minha. Ora, toda a vida é energia. Ela é condicionante, e condicionada, e esta energia, em seu desenvolvimento autoatuante, cria seu próprio material. O corpo com suas células e sensações, a percepção, discernimento, e consciência. Tanto a energia, como as formas da energia, estão sempre entremescladas, e isto faz com que a consciência pareça tanto conceituosa como atual. A consciência individual é o resultado da ignorância, da tendência, da carência, do anseio. Esta ignorância não tem começo, e está combinada com a energia, a qual em seu desenvolvimento autoativo, é única. E é isto que dá unicidade à individualidade. A ignorância não tem começo. Mas pode-se lhe pôr termo. A própria compreensão, de que a ignorância se sustenta a si própria, acaba com esse processo. Isto é, vós mesmos observais, como por meio de vossas próprias atividades, estáis sustentando a ignorância. Como por meio do anseio, que gera o medo, a ignorância é mantida. E como isto dá continuidade ao processo do eu, a consciência. Perguntar-me-eis, posso realmente viver sem carência? Na vida da maioria das pessoas, a carência, o anseio, desempenham um papel formidável. Toda a sua existência é um vigoroso processo de carência, e portanto, não podem elas imaginar a vida, sua riqueza e beleza, suas relações e conduta, sem carência. Quando começardes a discernir, por meio da experiência, como a ação nascida da carência, cria sua própria limitação, então, haverá mutação de vontade. Até então, há apenas mudança na vontade.
É a atividade, automantenedora da ignorância, que dá continuidade à consciência, reformando-se, constantemente, a si própria. A mudança fundamental de vontade é a inteligência.